É uma alegria, né? Estamos aqui para agradar o Senhor. Amém. Para agradar o Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus e ter revelação do ministério de cada irmão. Amém. Eu sei que às vezes os irmãos não vê falha em mim, não vê falha em outro irmão, mas procura abrir o seu coração para não se relacionar com o defeito dos irmãos e saber o que ele era antes. Por isso que aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus falou para os discípulos, o que o mundo fala a meu respeito? Quem eu sou? O que ele falava? O que responderam os discípulos? Uns falam que você é o filho de José, outros o carpinteiro, não é isso? Mas vós, o que vocês falam a meu respeito? Quem eu sou para vocês? O carpinteiro, filho de José? Pedro falou o quê? Tu és? Quem falou, irmão? Pedro falou para Jesus? Filho de Deus Altíssimo. Hã? Filho do Deus Altíssimo. Isso. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Quer dizer que eles tinham a revelação no Espírito de quem era Jesus. Então é importante, irmãos, né? Às vezes nós pedimos perdão para irmãos, porque às vezes a gente fala alguma palavra que talvez não agradou a pessoa, porque ele não entendeu. Você não entendeu? Me perdoa, né? Mas nós temos que relacionar. Então, aquilo que eu estava falando aqui, né? Hoje eu liguei para os irmãos, né, convidando para estar ministrando comigo, né? Convidei, está trabalhando até agora, né? Até a noite, não pude vir. A Angélica eu mandei e não vi a resposta. Foi estudar. E o Tadeu, passei para ele e falou: está aqui. Então eu gostaria de dar oportunidade para os nossos diáconos, porque eu não estou vendo os diáconos apenas aqui para servir mesa. Eu não lembro quem falou uma vez. Eu não estou aqui para servir apenas mesa. Não estou aqui apenas para trocar as lâmpadas, né? Nós estamos com duas lâmpadas queimadas, uma aqui dentro, outra lá fora. Ela vai ter trocado segunda-feira. Mas é importante os diáconos. Você vê, ó, tem uma lâmpada queimada. O que mais tem que fazer aqui? E quando colocou o ar-condicionado, não foi limpado. Cada ano tem que limpar, porque senão a sujeira que está, ela vai exalar para os irmãos. Os irmãos podem chegar aqui sem gripe e pode sair com gripe. Então é importante saber que cada ano você tem que trocar na tua casa, que nem eu troquei essa semana, limpei, limpar, tá? Ainda procurei o mais barato que tem, e até agora foi o mais competente que foi lá, e trouxe eles aqui. Falei com os presbíteros: posso fazer? Agora eu prefiro que tenha um diácono, né? Daqui um ano, está marcado agora, que vai limpar, vai trocar as lâmpadas. O João falou que tem que trocar um disjuntor ali que está com problema, porque se ele dá problema, nós não vamos ficar sem reunião.
Então tem que arrumar. Então, eu não estou crendo nos diáconos só para isso. Estou crendo em diáconos dinâmicos. Vocês sabem a história de um diácono na igreja, chamado Filipe? Ele foi acrescentado para quê? Qual foi o propósito de Filipe ter sido escolhido? Para servir as mesas. Mas aquele homem tinha fome, ele tinha sede dali. E sabe o que ele fez? Samaria era dominado por um mágico, né? É por um mágico, alguém que adivinhava. Ele era dominado, a religião, o povo confiava naquele homem, a Samaria da palavra. E a palavra fala que ele se colocou à disposição da equipe apostólica para ir lá ministrar. E foi lá, expulsou aquele demônio daquele homem, ministrou a palavra, impartiu cura, impartiu libertação. Ele se tornou o que, além do diácono? O ministério de... O que é o ministério de pregar, irmãos? De pregar a palavra. Evangelista. Não é? Ele, mesmo sem título, mas ele se tornou evangelista. E depois ele se tornou mestre. Aonde que ele se tornou mestre? Para quem que ele pregou? Samaria ele pregou para a multidão. Aquele diácono também foi escolhido para cuidar das irmãs, cuidar da igreja, trocar a lâmpada, trocar o disjuntor. Ele se tornou um evangelista sem título. Eu não tive nenhuma preocupação quando me estabeleceram de presbítero, né? Porque eu já fazia, eu sentia que Deus tinha me colocado ali para isso. Apenas foi uma confirmação. Aí Filipe se tornou o quê? Ana, o mestre. Sabe onde ele foi? Ele foi pregar para um homem, um eunuco, que estava numa carruagem lendo o profeta Isaías. E aí Deus transportou ele lá, falou: sobe no carro aí. Já pensou? Eu lupo o carro, dá carona aí. Você está lendo o que está? Aí anunciou Jesus, que aqui ele estava falando de Jesus. E a experiência, quando você transmite uma palavra do Senhor, a palavra toca tão forte que a pessoa tem uma revelação daquela palavra. E aquele homem teve uma revelação daquela palavra, sabe? De quem estava falando? Estava falando de Jesus. Aí chegou nas águas, ali no rio, Filipe falou para ele: eis aí água para você batizar. Foi Filipe que falou? Quem falou, já? Como é que ele falou? O que me impede de ser batizado? Eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Parou o carro e foi batizado. Mas quem disse? Não, eu só vou ser batizado se vier a equipe apostólica aqui, João. Eu vou ouvir a palavra só se a equipe apostólica vem aqui. Você ouve a palavra quando a equipe apostólica estiver aqui. Mas você ouve a palavra quando os presbíteros estão ministrando. Quando o Fernandinho vir aqui na frente e profetizar uma palavra. Quando o Gabriel ministrou uma palavra de profética, ouve. Então esteja aberto para ver Deus. Então eu quero crer pelos diáconos. Então eu, não sei os presbíteros,
Mas vamos trazer motivação, tá? Esses dias eu vi uma irmã da igreja, né, fazendo o papel de uma diaconisa aqui. E eu quero crer por ela, que ela é uma diaconisa, mas dinâmica. Esses dias eu falei para ela: estuda a palavra. Eu gostaria que você estivesse junto aqui, lendo a palavra comigo. Mas como? A pessoa não tem autoridade, não é estabelecida. Se você, alguém falou assim: se eu estou junto com o Celso, eu sou profeta com ele. Se eu estou junto com o presbítero, eu sou presbítero com ele. Se eu sou diácono, eu sou diácono com ele. Irmãos, não interpreta, por favor, não interpreta eu como falando dos irmãos, falando que os irmãos é falho, não. Vocês são uma bênção, são uma bênção, tá? E nem todos vê, mas procura ver Deus e ver as necessidades. É isso que eu quero ter minha consciência tranquila, porque eu não quero ver um irmão saindo daqui da igreja abençoado com a palavra e doente, por falta de uma limpeza, de uma paz, né? Por falta de um cuidado com as coisas de Deus, né? Amém? Então vamos lá. Deixa a Bíblia sua aberta lá em Números 11, do 10 ao 17. Moisés, mais uma vez, se sentia desanimado diante das pressões que enfrentava. Em vez de buscar a glória de Deus, chegou ao ponto de pedir a morte. Vamos ler lá. Números 11, 10 a 17. 16. 10 e 16. Mas pode ler até o 17. O de baixo vai falar do 16 e 17. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés se sentiu profundamente desgostoso e questionou o Senhor: por que fazes mal ao teu servo? Por que não me achei graça aos teus olhos? Visto que me impuseste o encargo de todo esse povo, fui eu porventura que concebi todo esse povo? Fui eu que o dei à luz, para que me digas: carregue em teus braços como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometesse sob juramento aos seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dai-nos carne para comer. Eu não posso, eu sozinho, conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas que me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a humilhação da minha própria ruína. Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, e tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu o levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não o levarás mais sozinho. Amém, olha. Nossa, Moisés. Hoje eu li essa palavra Eu achei. na hora do almoço, e agora à tarde eu voltei nas
mesmas palavras. Comecei a estudar de novo e eu vi como Deus é maravilhoso. E muitas vezes o homem sofre porque ele quer. O homem de Deus sofre porque ele quer. Ele começa aqui, vendo cada família chorando na porta da casa, chorando. Sabe por que ele estava chorando? Por causa do quê? Carne. E começou a reclamar com Moisés por causa de carne. E Moisés chegou diante de Deus. Em vez de abrir o seu coração para Deus, Moisés, e buscar uma orientação que deveria fazer, porque a carga estava sobre ele, mas ele permitiu a carga vir sobre ele. Ele permitiu. Ele não permitiu repartir. Então ele falou com Deus. E Deus falou para ele assim: separa. Quantas pessoas? 70? Anciãos. Alguém tem um significado de 70? 70 anciãos. Quantos discípulos de Jesus mandou ir de casa em casa? 70. Quantos? 70. Quantos anciãos ele mandou separar? 70. E falou para ele: Deus teve tanto amor que eu podia ter pegado no pé de Moisés, criticado. Ele não falou nada. Ele falou: escolhe, Moisés, você, 70 anciãos, superintendentes, pessoas de capacidade, separa, e que eu vou descer sobre vocês. E a unção que Deus ia dar, era a unção que ele ia trazer dele para o povo? Deus ia pedir para o Espírito Santo colocar? O que ele falou? Essa Bíblia sua aí, do João, fala aí, parte, mas aqui na atualizada fala assim: e colocarei da unção que há em ti, para que eles possam carregar a carga uns dos outros. Irmãos, se falar não vou ler mais aqui, os irmãos vão procurar entender essa palavra. Que nós tenhamos revelação, irmãos, aquilo que estou falando. Estou falando aqui. Nós temos que ter revelação, porque os irmãos estavam ali. Irmãos que já poderia ter ajudado ele há muito tempo. Me parece que antes dele, disso acontecer, vocês sabiam do sogro de Moisés? Sabia? Se você for olhar lá em Êxodo 18, João, lá vai falar sobre o sogro de Moisés, que quando estava no deserto, o sogro de Moisés pegou a filha e 2 filhos de Moisés e foi lá no campo, viu, Rogério? Foi lá onde estava Moisés, no deserto.
quando ele chegou lá, Gabriel e Gabriela, quando ele chegou lá, ele viu, sabe o que ele viu acontecer? Chegou lá, acho que Moisés nem recebeu o sogro, e nem a mulher. Sabe por quê? 1 milhão de pessoas. Ele atendia as pessoas, sabe o quê? Sabe quantas horas por dia? O dia todo. Mas o sogro dele, Jetro, sabe o que o sogro dele era? Que ministério que ele tinha? Sabe? Ele era um sacerdote de Miriam. E o sacerdote, o que significa um sacerdote? É aquele que se coloca entre Deus e a pessoa. Ele viu aquilo lá acontecer, falou: Moisés, vem cá, para um pouquinho, deixa ele atender, dona Maria, deixa ele atender. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. E novamente ele falou: como Deus separa pessoas de competência para te ajudar. Quer que eu leia o versículo 14? Pode ler. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. O povo, lembra das ministrações? A gente vivia por ministração. Então o povo, né? O povo da oração. De oração para tudo. Vamos fazer a irmã Imaculada, né? De oração para tudo e para todo mundo. E aí, a palavra fala que Moisés ouviu o seu sogro. Irmãos, nós estamos nos dias. Como está o seu caminhar? Como está a sua carga? Você sabia que as pessoas, às vezes, a hora que está como o Theo esses dias brincando com a gente, fazendo o papel de um velhinho escadeirado. Ele andava assim. Às vezes, a pessoa fica escadeirada. Sabe o que é escadeirada? É a pessoa que está com a coluna rebentando de peso levando. Assim falava meu pai e minha mãe. Tem que soltar, pai, assim, torto, do escadeirado. Às vezes as pessoas não estão aguentando a carga. Nós temos que aprender a abrir o nosso coração, porque olha a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus, Angélica. Depois escolhe aqui. Reúne todo mundo. Eu vou separar. Tadeu para lá. Você vai ser chefe de 1000. Jô, você vai ser chefe de 500. Robert, você vai ser de 100. Ana, de 50. Daniela, você vai ser de 5. Não. Você separa. Você tem unção. Você tem revelação. É isso que o Senhor pede de nós aqui, presbíteros, diáconos e membros do corpo de Cristo. Tenha revelação. É por isso que nós temos falado: gera o Senhor no teu marido, gera o Senhor na sua esposa, gera o Senhor nos seus filhos, gera o Senhor nos seus netos. Procura ter revelação. Então vamos crer que os irmãos não vão estar aqui apenas para esquentar a cadeira, viu, Gabriel?
mas vão estar aqui para levar a carga, para construir a casa de Deus, para levar a carga de um irmão. Começa a repartir, irmãos. Começa a repartir. Começa a ter revelação dos 70. Quem são os 70? Quem vai poder te ajudar? Quem vai poder ajudar os presbíteros? Eu quero dizer, eu creio pela vida de cada irmão. Eu creio na unção do Senhor que está sobre o corpo de Cristo. E eu me coloco e te peço, me ajuda. Me ajuda. A levar, a chegar diante de Deus, não como Moisés, reclamando, falando com Deus, ao ponto de não tomar posse da terra prometida. Nos ajuda a ter a revelação para falar com Deus. Aqui fala que é 70, mas antes, é legal, né? Ele expôs o que ele estava sentindo, pedindo até a morte, fez era muito pecado além das suas forças, mas a resposta do Senhor Deus, então, Yahvé, o Senhor, respondeu a Moisés: reúne 70 sábios, 70 sábios, anciãos de Israel, do povo de Deus, entendeu? Sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas. Moisés precisava saber que eles tinham autoridades, eram escribas entre o povo. E tu levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Permanecer. As chaves e a resposta de Deus, né? Mas aqui fala assim: o que é o 70? É a plenitude e a completude. O número 70 é frequentemente usado para denotar algo completo ou cheio. Um exemplo é quando Deus ordena a Moisés que reúna 70 anciãos para compartilhar a autoridade. Amém. Ou nota, né? Que é plenitude e completude. A Bíblia, o número 70, simboliza plenitude, totalidade, e a conclusão é de um período ou ordem. Deus era pelo período e foi uma ordem de Deus. Mas é a totalidade, a conclusão é a plenitude e a completude. Amém. Deus sobre os homens de autoridade. Então, aquilo que o Jô falou, quando o Senhor mandou para separar, né, as pessoas de competência para ajudar ele, era para permanecer. Então, olha, se determina. Deus me chamou com um propósito. E a palavra fala: bem-aventurado aquele cujo propósito é firme. Então permaneça. Eu, quando estava lá em São Paulo, lá sozinho na UTI, naquele escuro, eu falava: Senhor, ouve a oração do teu povo. Você sabe que eu quero voltar para te adorar. O que eu mais amo é o Senhor. O que eu mais amo é o Senhor. Devolve na tua casa, na minha família. Devolve. Então, irmãos, estou aqui para isso aí. Estou aqui para adorar a Deus. E eu gostaria de viver mais alguns anos para poder servir a Deus
adorar, eu não quero ser um tropeço, quero ser uma bênção. Isso eu estou falando essa palavra, que eu creio nela. Deus deu uma palavra, eu creio nela. Deus deu uma palavra, eu me fortaleço nela. Então eu creio nela, e é hora de determinar. É hora de determinar. Será que você não está tendo revelação nem de si mesmo? Eu creio que você tem. Deus deu Quem você é? palavra sobre mim, eu creio nela, sim, eu creio. Creio que esta palavra já se cumpre e hoje eu me fortaleço nela. Amém. Vamos lá. Bom, antes de eu começar a ler aqui, eu estava lendo essa literatura hoje, e o que mais falo nessa literatura aqui, eu pude perceber, seus irmãos dele também vão concordar comigo, o que você tem que fazer é manter o foco no Senhor, né? Manter o foco. Tem problema, você tem tudo que você pode passar, mas você tem que ter o foco no Senhor. Se você começar a pensar em outras coisas, eu tenho isso daqui, não sei se vai dar para resolver, eu não sei o que, eu estou passando por isso e aquilo, como aconteceu com Moisés aqui, e perdeu o foco no Senhor, né? O Senhor falou para ele, fala a rocha, o que ele fez? Ele perdeu o foco, ele foi lá e bateu na rocha. Não é? Aí o povo começou, não, eu quero isso, eu quero aquilo, ele perdeu o foco do Senhor. Se ele tivesse ficado com o foco no Senhor, eu creio que nada disso teria acontecido, ele tinha entrado na terra prometida. Mas ele, naquela ansiedade de querer ajudar todo mundo, resolver o problema de todo mundo, como acontece muitas vezes com as pessoas que querem ajudar todo mundo, você acaba se prejudicando. Não é verdade? Você quer levar o peso de todo mundo, você não aguenta. Você não vai aguentar levar. Você vê que a gente não consegue nem levar o peso da gente, você quer levar o peso dos outros para quê? Não é verdade? Verdade. Ó, se você não pode carregar 50 quilos, carrega 20. Se você não pode com 20, carrega 5. Eu não quero, se mostrar, não, eu posso, eu sou forte, eu vou carregar tudo isso sozinho. E aí? De repente, que nem falou o Gilberto, você vai ficar escadeirado, né? Vai dar com dor na coluna, dor no braço, né? Aí você vai ficar na idade com dor aqui, com dor ali e tudo mais. Então foi isso que aconteceu, né? Se você ler essa literatura, você vai ver, mantenha o foco no Senhor, seus problemas dali, você vai resolver. Você não vai ficar uma vida inteira com esse problema. Você vai resolver, mas não tire o foco do Senhor. Amém. Né? Aqui, não tem, antigamente, agora é muito difícil a gente ver, quando o cavalo, puxa a carroça, o cara põe 2 tapas aqui do lado dele aqui, para ele não ficar olhando do lado aqui, se ele olhar do lado dele de uma grama ali, ele vai querer comer. Né? Então, tapa o olho aqui, o cavalo vai embora. Ele só vai virar se você mexer a rédea dele, caso contrário ele vai aqui, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente quer ser o super-homem, aí não dá. Então vamos lá então. Eu vou começar aqui antes do números 16, 17 que já foi lido. Diz assim, embora Moisés não soubesse que Deus tinha uma solução, 70 homens preparados para compartilhar o peso. Sua reação ilustra como líderes podem se deixar consumir por seus problemas de ministério. Um pastor pode enfrentar períodos devastadores como esse, quando o tempo e os recursos são insuficientes, são sempre insuficientes. Uma igreja, uma escola, uma empresa pode crescer tão rapidamente que ultrapassa a capacidade de controle. Nesse momento é crucial
e ele se afasta e busque refúgio no Senhor. Caso contrário, pode se perder no cenário passageiro e correr perigo espiritual. Tá? Uma igreja local pode estar mais engajada em atividades para Deus do que nunca, com as pessoas trabalhando arduamente em projetos que Deus as inspirou e realizaram. Essa dedicação é verdadeiramente maravilhosa. Porém, em meio a tanta atividade, é fácil perder o foco no caminhar com Deus e se tornar excessivamente preocupado com muitas coisas. Entenderam? Entenderam o recado? Então é isso, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas com foco no Senhor. Amém. Pode você querer fazer só as coisas e deixar o foco do Senhor e ir fazendo. Vai fazendo, de repente você não sabe nem onde você está, o que você está fazendo. Tá? Você pode estar tão focado em fazer coisas para Deus que acaba perdendo o foco nele. Olha só. Jesus não precisa de pessoas que simplesmente trabalhem para Ele, mas de corações sintonizados com Sua presença, prontos para serem usados na realização da Sua obra. Nunca perca de vista o que realmente importa. Seu foco não deve ser concluir projetos, mas construir o reino. Para cada um de nós isso significa priorizar a busca pelo reino e sua justiça, né? Esse versículo tão conhecido de todo mundo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a ordem que revela o foco dos puros de coração. Se você vê Deus, ótimo, você está pronto para realizar as obras do Senhor. Amém. Amém? Então, meus irmãos, olha aqui, vocês viram como é que pode. Jesus não precisa de pessoas que simplesmente trabalhem para Ele, só para Ele, trabalhar. Mas de corações sintonizados com Ele. Seu coração tem que estar sintonizado com o Senhor. Você pode fazer um monte de coisa, mas seu coração, seu foco tem que estar lá. Se você só se preocupar em fazer as coisas, vai chegar uma hora, estou cansado demais, não aguento mais fazer mais nada. Não é? Agora, se você tem o foco no Senhor, você vai fazer e não vai se cansar, não vai se fatigar. Amém? Amém. Essa é uma palavra que o abençoará. Esta é a sua resposta. Não deixe se abater pelos problemas. Eu sei que todos eles serão resolvidos. Mas o que realmente importa é alcançar uma visão renovada do Senhor Jesus Cristo. É preciso focar o coração nele de uma maneira nova. Quando você fizer isso, terá todas as respostas. Tá ok? Precisa falar mais alguma coisa? Claro que não. Se você não estiver focado em Deus, não será verdadeiramente compassivo com o seu irmão em necessidade. Por quê? Porque sem o foco no Senhor, você não estará em sintonia com a revelação de Deus sobre a vida dele. Mesmo tentando amá-lo, você terá dificuldade se seu foco não estiver em Deus. O fato é que você não precisa de uma revelação dos problemas do seu irmão. No entanto, se você estiver em sintonia com o Senhor, conhecerá a vontade de Deus para ele, poderá dizer: esta é a vontade de Deus para você. Está vendo? Você tem que estar com foco no Senhor. Mesmo você tem aqui, ó. O que ele falou aqui? Se você não estiver focado em Deus, você não será verdadeiramente compassivo com o seu irmão em necessidade. E não terá a revelação de Deus sobre a vida dele. Exatamente isso. É isso que o Senhor quer. Se você quiser só resolver o problema dele, você não vai resolver o dele nem o seu. Né? Ele fala aqui que você não estará em sintonia com a revelação de Deus. E outra coisa importante que o Tadeu colocou aí também, o fato é que você não precisa de uma revelação dos problemas do teu irmão. Eu não quero. Se meu irmão está passando por esse problema, o que está passando? O que ele fez aquilo. Não quero. E nem Deus quer. O Senhor quer que nós tenhamos revelação do teu irmão, da vontade de Deus sobre o seu irmão. Amém? O fato é que você não precisa. No entanto, se estiver em sintonia com o Senhor, conhecerá
a vontade de Deus para ele e poderá dizer: é a vontade de Deus para você. É isso que nós temos que ter sintonia, da vontade de Deus sobre a vida de cada irmão. Se nós tivermos essa revelação da vontade de Deus, olha, irmão, vai ser tremendo. É isso que nós temos que ter. É uma revelação do Roberval, um diácono, dinâmico, na casa de Deus. O Cabral é um diácono dinâmico. A vontade de Deus. Puxa vida, Gilberto, estou passando por isso, por isso. Será que é Satanás? Tem gente que fala isso, vai na igreja, é Satanás. Procura ter revelação do teu irmão, até do que ele está passando. Veja Deus. Amém? Essa frase seguinte agora é muito importante. Uma revelação divina sobre o seu irmão é mais valiosa do que a percepção mais aguçada do problema dele. Olha, lê de novo também. Uma revelação divina sobre o seu irmão é mais valiosa do que a percepção mais aguçada do problema dele. Amém. Tá vendo? É isso que nós temos que crer. Todo problema, Tadeu leu, vai ser resolvido. Lembra que o irmão Chico falou uma palavra? Quando você vem na igreja para adorar a Deus, você pode ter deixado lá em Itápolis 10 problemas, mas sai de lá, coloca numa caixa. Sai da tua casa e coloca numa caixa e vem aqui e adora. Adora ao Senhor. A hora que você chegar lá, não vai ter nem os papelzinhos, os problemas que você deixou. Vamos ter uma sintonia aguçada de cada irmão no Espírito. Ao olhar para você, quero ver uma revelação de Deus. Amém. Olhar para cada um aqui, quero ter uma revelação de Deus para cada um. Amém? Não nos seus Não os problemas. seus problemas. Fala para o teu irmão do lado. Ao olhar para você, quero ver uma revelação de Deus. Olha para o teu irmão. Uma revelação de Deus, não dos seus problemas. Problemas, né? Beleza? Amém. Ele tem muito para fazer na tua vida. E olha aqui Isso é importante. Olha aqui que vai continuar aqui, ó. Seus problemas serão resolvidos e com você o superará. Quem possui a sabedoria para avaliar o irmão e determinar seu progresso? Quem pode julgar? Você está onde deveria estar? Você não é mais o que era, mas também ainda não é o que vai ser. Quem pode dizer se ele está avançando rápido o suficiente? Quando tentamos analisar um irmão em busca de falhas, não chegamos a lugar nenhum. Está vendo? Você tenta enumerar as falhas do seu irmão. Caramba, esse irmão aí, ó, eu vou te falar, cara, não é fácil aguentar ele não. O bicho é dose. Essa irmã aí, não, olha, é uma pedra no meu sapato aqui, tá difícil. Então você não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Mas quando o nosso foco, olha de novo a palavra foco, quando o nosso foco está no Senhor, ao olharmos para cada homem ou cada mulher, Deus continua sussurrando aos nossos ouvidos. Ele não vai gritar com você não, ele vai falar bem baixinho, viu? Este será meu profeta. Amém. Este será isto, aquele será aquilo. Nunca deixe essa fé se apagar, pois ela é sustentada por uma revelação contínua e revelada que vem de Deus. Renovada. Amém? Renovada que vem de Deus. Então, meus irmãos, meus caros, queridíssimos irmãos, foco no Senhor. Amém. Nossos problemas, eles vão ser resolvidos.
Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eles vão ser resolvidos. Sabemos que tem problemas que muitas vezes, se a gente não for determinado, a gente não consegue resolver. Mas o nosso foco, independente dos problemas, você tem que estar no foco no Senhor, né? Então é isso que acontece. Se nós tivermos o foco no Senhor, né? Descanse em Deus. Amém. Descansa no Senhor. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, querendo resolver problemas de um, de outro, né? Querendo ser o super-homem, que você não vai conseguir fazer nada, nem para você mesmo. Eu me coloquei nessa situação, com esses problemas, né, do Valdir, das cirurgias, então eu estava lendo a palavra e falei, o que aconteceu até agora é o Senhor que me fortalece, né? Meus olhos fixos nele, né? E o Senhor me deu a força para aguentar, porque eu achei interessante que eu liguei para o meu médico lá em Ribeirão e eu expliquei para ele, né? Para eu ficar com o Valdir. Ele falou, mas você vai cuidar dele? Porque eu, com esse problema do Parkinson, ele achou que eu não ia dar conta. Mas é o Senhor que acha comigo. Né? Então, a gente tem que estar focalizado mesmo no Senhor. Porque, como você leu aí, né? Os problemas vão estar aí, ou vão solucionar, ou sei lá, vai acontecer alguma coisa. Mas na hora que você prestar atenção, os problemas não existem mais. Então, eu vejo isso, o Valdir está melhorando. Ele está reagindo, então eu estou sentindo menos sufoco. Eu estava me sentindo sufocada, né? Com tanta coisa. Mas agora está melhor. É o Senhor agindo na nossa vida. E terminando, Angélica, vamos ficar com essa primeira aqui e segunda linha. Nunca deixa esta fé se apagar. Amém. E sabe como é que ela não vai ser apagada? Pois ela, a fé, é sustentada por uma revelação uma vez por semana, contínua e renovada, que vem de Deus. Amém. Irmão, sabe por que eu amo essa igreja? O lugar onde eu estou? Eu amo Deus, eu amo os irmãos. Eu amo a equipe apostólica, eu amo as igrejas do reino, e eu não quero separar nunca os irmãos, porque eu tenho sentido. Minha Bíblia aqui, ó, tadinha, ela está terminando, ficando velhinha. Eu já li 3 vezes, e cada vez que eu leio, eu anoto os versículos, eu volto a ler de novo, eu no mesmo versículo anoto outra coisa. É uma visão contínua, é uma nova revelação. E aqui fala, uma nova revelação e renovada. E renovada. Cada dia uma coisa nova. Então que Deus nos abençoe. Amém. E que possamos fazer aquilo que o Tadeu encontrou aqui, que eu encontrei também. Foco. O que é foco? Olhai para Jesus, autor e consumador da sua fé. Amém. Quem sabe igual a Angélica, algum de vocês aí gostaria de não pregar de novo, mas falar alguma coisa que está no teu coração, você tem liberdade aqui, viu? Eu queria só conectar com a última vez que vocês dois pregaram, inclusive quanto a essa palavra aqui, foi falado sobre a questão de que os olhos são lâmpada para o nosso corpo, né? Foi dito isso. E o exercício que a gente tem feito, eu e a Gabi, é de, por exemplo, quando o ser humano é interpretativo, né? E ele é julgador por natureza, né? A carne nossa é julgadora.
alguma coisa, vai falar alguma coisa de outra pessoa, é uma coisa ruim, então vai comentar alguma coisa, aí um fala para o outro, né? Ó, os olhos são lâmpada do corpo. Não vai falar isso. Porque na verdade é que todos nós somos pecadores, né? Então falar do outro que é pecador também seria hipocrisia, né? Não existe pecadinho, pecadão, né? Existe pecado. E eu quando lembro disso, eu ouvi aquela palavra, eu ouvi essa agora do foco no Senhor, né? Eu fico lembrando do meu avô. Hoje faz um ano que ele se foi, né? E hoje eu estava mentalizando quanto a isso e orando, né? Pensando